Olá, amigos, colaboradores, companheiros, participantes da Casa do Caminho, aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, na estrada do Cafundá. Hoje aqui, mais uma vez, nos valendo desse modelo de progresso, que é a possibilidade das gravações e das transmissões. Estamos gravando um tema do Livro dos Espíritos para o dia 16 de fevereiro de 2023. Assunto esse que nos foi proposto, pena de morte, questões 760 a 765. Antes que iniciemos o tema que nos foi proposto, a reflexão sobre o tema que nos é proposto, pediria a atenção de todos vocês que vão nos alcançar nesse vídeo, proximamente aí no dia 16, ou na sua sequência, ou bem lá à frente. Você que participa, que convive com a Casa do Caminho, você que está lá como ouvinte numa palestra, participando dos cursos, tendo a oportunidade do atendimento fraterno, enfim, do acolhimento dessa casa de amor e caridade, vamos lembrar que é uma casa física, uma estrutura que paga a luz, paga água, paga tributos, impostos e tudo aquilo que é necessário para a sua manutenção. Então, eu venho lhes buscar a atenção para a possibilidade de uma contribuição, aqueles que puderem, tiverem essa oportunidade, tiverem essa vontade, para contribuírem com a Casa do Caminho, ela que está retomando todas as atividades presenciais em todas as frentes, atendimento fraterno, as palestras públicas e os cursos, mantidos somente alguns, como agora estamos mantendo algumas palestras ainda no modo virtual e alguns cursos também no modo virtual. Procurem as equipes, procurem conversar com eles vão saber dar todas as orientações do funcionamento da casa e sobremaneira de qual o melhor modo de se contribuir. Se através de um depósito financeiro, se através da entrega de alguns alimentos, né? Alimentos que nós consumimos e que podemos lá nos corredores do supermercado buscarmos mais uma peça ou duas para contribuirmos com a Casa do Caminho. Existe lá uma lista que não fica restrita somente ao que chamamos de cesta básica, que é muito básico, né? Normalmente é básico demais. Resolve em parte, mas não dá conta. Então, às vezes a gente pode contribuir com um pouquinho mais, vamos fazê-lo. O assunto de hoje é pena de morte, é um assunto difícil, um assunto que nos leva a nos confrontarmos com os nossos valores íntimos, mas que faz parte da nossa história como espírito, faz parte da história da humanidade, portanto, faz parte da nossa história como espíritos que já vivenciamos múltiplas jornadas aqui na Terra, em outros lugares tenham sido oportunizados, e que, infelizmente, é uma mácula, mas está presente na nossa história de desenvolvimento. Quando primitivos, usávamos muito isso, que é pena de morte, né? Num momento mais contemporâneo, mais moderno, é a pena capital na extinção da vida orgânica de um criminoso, por determinação de justiça em cuidado de uma coletividade. Ela existe ainda? Existe. Existem em países avançados tecnologicamente e em países ainda primitivos, no modo primitivos em comparação com o que somos hoje. Isso é uma questão de relatividade. Mas que são primitivos em relação à nossa sociedade mais moderna e que existe ainda uma mescla entre Estado e religião que produzem isso. A primeira questão é a 760 e vai até 765. Por que Kardec aborda isso? Porque o Livro dos Espíritos foi construído através do trabalho do Sr. Allan Kardec com os Espíritos e foi finalizado em 1857, na sua segunda edição. A primeira era mais reduzida, a segunda veio revisada, falando inclusive muito sobre essa questão da vida, né? Da vida, importante. Quando a gente está falando de pena de morte, a gente está tratando vida, não só a vida orgânica, mas estamos tratando de toda a reoportunização que é dada a nós como espíritos da reencarnação e do porquê da reencarnação e qual o valor, né, dessa reencarnação para a nossa história como espíritos, da nossa evolução, das nossas percepções, reencarnar, retratar, refazer, reconduzir, reexperimentar
se recompor frente às leis naturais, às leis divinas, naquele propósito maior que está no nosso íntimo. Bom, questão 760, desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Incontestavelmente desaparecerá, respondem os espíritos, e a sua supressão irá assinalar um progresso da humanidade. Veja, da legislação humana. Ele já pergunta, já naquele olhar de que a pena de morte deixou de ser a vontade de um primitivo soberano, de um primitivo general, de um primitivo mandatário, né, que mandava executar, e passou a ser uma lei vigente, só determinadas situações ela poderia ser. É uma evolução, é uma evolução. Nós temos uma evolução extraordinária nisso. Antigamente a pena de morte ela era assim, a vontade de quem mandava, entendeu? Me contrariou, pena de morte, né? Você mandava. Vamos até lembrar que em vez dessa execução sumária, nós tínhamos pena de morte até para as vontades. O Brasil é prova disso, né? Os degredos, os criminosos, as prostitutas que não faziam mais interesse à nação portuguesa à época foram degradados, colocados e expostos ao Brasil. E se lá sobrevivessem na colônia, tudo bem. Se não sobrevivessem, também não tinha valor, não tinha nenhum custo para a sociedade. A pena de morte, ela vem ao longo da nossa história, como civilizações, né? Tem um pouco mais de 10 mil anos para determinar isso. Antes disso era realmente algo primitivo. Nós não tínhamos sequer a forma de expressão, nós não tínhamos nenhuma língua formada, nenhuma escrita determinada, para ver que é algo muito recente na nossa história. A pena de morte servia como um motivo de coerção, né? Absoluto, e eliminação. Está me incomodando, elimina. E também coagir, né? Quando você matava e esquartejava, enfim, criava toda a série de barbárie, né? Por isso o nome barbárie, nos referimos, você produzia um temor, um medo generalizado, que ninguém queria, está no nosso instinto de preservação, não se expor à morte, preservarmos a vida por natureza. Então você causava aquela paralisia, né? Ponto. Então isso era um tipo de pena de morte que era adotada. A civilização foi se desenvolvendo, foram sendo criadas leis, ainda muito longínquas da lei divina e natural, mas já num processo de busca, de aperfeiçoamento. E vamos lembrar aqui que eu vou buscar aqui uma questão, a 689, lá do livro dos Espíritos, que nós estamos estudando, um pouquinho anterior aqui. Os homens atuais constituem uma nova criação ou são os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos, né? Os homens atuais são os mesmos espíritos que retornaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Uma resposta aqui na questão 689. Então, quando ele está tratando disso, ele está falando da nossa progressão como seres humanos, né? Na pena de morte, ainda há um progresso, porque ele fala em legislação humana. Não havia. E aí, quando nós instituímos a legislação humana, passamos a fazer uso disso de modo político, religioso, vamos lembrar, né? O Estado e a Igreja, não estou condenando a instituição, estou comentando sobre a ação nossa como espíritos à época, nesses anos passados, esses séculos passados, que estivemos presentes, onde havia uma fusão entre Igreja e os monarcas, os soberanos de época, e que havia toda a sorte, né? Você podia ser um herege, ia ser queimado, né? Os romanos jogavam os católicos nos circos para se deleitarem com aquele tipo de espetáculo. Não vamos nos esquecer que Jesus não cometeu crime algum, a não ser trazer uma verdade nova, um processo novo, e que afrontou o status quo da liturgia, do Estado religioso judaico, e que, pelo Estado romano, que era dominador à época, dominava e subjugava os judeus, mas que se achava numa situação de seguinte: não vamos contrariar, que é para não ter muito trabalho. Então dá aos judeus o que são dos judeus e deixa os judeus julgarem os judeus
como eles assim o querem, está atrapalhando, isso não é um problema nosso, não vai ter nenhuma afinidade, e é simplesmente lavar as mãos. A gente sabe de todo esse passado, mas eram todos coniventes, claro, com uma situação que condenou Jesus a crucificação, que era uma morte com muito sofrimento, e que exatamente causava essa exaltação do sofrimento a uma população, para dizer o seguinte: não repete porque você pode ser o próximo. Então esse era um momento lá. Depois passou a termos as execuções ainda religiosas, ou por questões de crimes políticos, ou crimes oriundos contra a sociedade, que foram sendo aperfeiçoados. Né? Foram sendo aperfeiçoados, se é que se pode usar o termo perfeição. Mas foi reduzindo a capacidade do Estado de produzir essa quantidade de mortes. Então, ele coloca aqui na questão 762, a pena de morte pode vir a ser banida da sociedade civilizada? Não terá sido assim ainda apenas uma forma de adiantamento? Ele coloca: necessidade não é o termo. O homem julga necessário uma coisa sempre que não descobre outra melhor. Porque se dizia que era uma necessidade da sociedade a pena de morte, a pena capital já. Então, você já morria por enforcamento, nas guerras morria na guerra moderna, quando já havia arma de fogo, pelo fuzilamento, né? E há até o Dr. Joseph Guillotin, que na época da Revolução Francesa desenvolveu, para que houvesse mais, aspas, humanidade no processo de execução da extinção da vida orgânica de um ser, a guilhotina, que era capaz de decapitar e não mais degolar, que são processos diferentes, que eram usados o machado, a espada, e aquilo às vezes nem sempre era certeiro, não sei, causava dor, sofrimento, ainda que por instantes ou minutos, mas a gente não sabe avaliar o quanto isso marca o espírito. Ele desenvolveu, segundo dizem, para que pudesse ser, né, naquele momento da secção do tronco cerebral, você decapitava, tinha uma separação de corpo e cabeça, acabava rapidamente com a dor, acabava com a capacidade de percepção. Então isso era a guilhotina já. Depois tem o fuzilamento também com as armas de fogo, que são modos de execução. Execuções que foram usadas, por exemplo, durante as guerras, para que soldados que se mostravam rebeldes ou se acovardavam frente às determinações de avanço ou de alguma execução de ordem militar, eram executados sumariamente na própria trincheira ou nos campos de batalha por não cumprirem ordens. Isso era usado para manter a ordem. E também foi usado por alguns grupos nas guerras, principalmente na Segunda Guerra Mundial, a execução para extermínio de raças, né? Extermínio étnico. E que não foi só na Segunda Guerra Mundial, não. Bem recentemente, aqui na Bósnia, tivemos uma execução étnica de grande escala. Execução mesmo, fuzilamento por eliminação. Ainda temos isso. Né? Somos uma raça que ainda elimina aquilo que nos descontenta, aquilo que nos afronta. Os poderosos, determinadas religiões que não contemplam seu modo de pensar, ou determinadas culturas, busca-se a extinção no sentido de que é simples, vou tirar da frente porque eu sou o certo, eu sou determinante. Infelizmente, nós como seres humanos ainda temos esse pensamento. Está mudando, está mudando. Ele coloca aqui na questão 763, será um indício de progresso da civilização a restrição de casos em que se aplica a pena de morte? Sim, ele disse, a gente já comentou. Se a gente lembrar das barbáries passadas, até recentes, isso é um modo de se pensar que houve uma modificação. Vamos citar. Existe um país na América do Norte, nosso vizinho, os Estados Unidos da América do Norte. Ele ainda, alguns estados, não todos, por uma questão da legislação própria deles lá, alguns estados podem ou não fazer uso da pena capital. E ela não é mais por guilhotinamento, tudo. Antes era cadeira elétrica, eu não sei te afirmar se já foi extinta. Eu sei que por
nem a câmara de gás, que era uma inalação, que era uma forma que se aperfeiçoou até por conta da Segunda Guerra Mundial. Mas havia a extinção química, né? Você injeta nas veias determinadas drogas que produzem a extinção do corpo, da vida biológica. Alguns ainda utilizam. É uma capacidade para a gente ver, né? Não é uma questão de desenvolvimento tecnológico, porque países do Oriente, no Ocidente eu não tenho notícia, países do Oriente que por questão de uma junção, de uma fusão ainda e de uma complicada e equivocada interpretação religiosa, funde Estado e religião como dominantes e decapitam os não hereges, mas os chamados infiéis. Você é infiel a determinado mando religioso, então, ou determinada postura, né? As mulheres que são apedrejadas ainda em estádios são, ainda assim, agora, século XXI, ainda são. Né? Ou porque você não contempla aquele tipo de segmento religioso, você também... São penas. A gente, infelizmente, ainda somos muitas tribos nesse planeta a contemplar. Temos as tribos também daquele que não tem nada a ver com isso. Conhece a tribo? Eu não tenho nada a ver com isso. Pois é, o eu não tenho nada a ver com isso tem uma participação importante quando permite tantas mortes, que já não são por guilhotina, enforcamento, fuzilamento, empalamento, câmara de gás, cadeira elétrica, injeção. Acho que é pela indiferença. A gente conversa isso, acho que ainda temos tempo, estamos aqui para a nossa gravação. Eu queria só fazer a questão 764. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras, a pergunta foi assim uma pegadinha, né? Não consagram a pena de talião e assim a morte dada aos assassinos não constitui uma aplicação dessa pena? Não. Jesus jamais fez apologia à morte. Jesus foi amor e caridade. Vamos interpretar isso. Mas por que ele disse? Ele também falou que não vinha trazer a paz, mas a guerra. E aí querem interpretar isso ao pé da letra. Se você for assim, um modo figurativo, a alegoria que Jesus usou em suas múltiplas passagens e parábolas, perde o senso. Ele trabalhava com um elemento possível da época, uma inteligência restrita, com um linguajar restrito num povo submetido em meio àquele território hostil, em meio a tanta hostilidade. Ele tinha que usar um artifício, na sua inteligência extraordinária, de se apresentar. Então usou. Você vai ser julgado pela a mesma régua que se usa para medir também vai servir para nos medir. Então ele disse a espada da lei divina. Né? Aqui nós estamos errando, Deus irá nos mensurar e nos reoportunizar a capacidade. Não é pecado, não é esse erro que a gente traz aí das múltiplas existências com a Igreja Católica. Às vezes o Evangelho também traz um pouco disso, porque não eram espíritos espíritas que estavam ali se expressando, mas espíritos que haviam vivido séculos de Igreja Católica tinham a expressão do pecado, do erro, né, do céu e do inferno, de tudo aquilo. Então hoje, modernamente, já na expressão desenvolvimento da doutrina espírita, nós sabemos que nós estamos aqui novamente reencarnados para um refazimento, um reencontro com os nossos acertos e com os nossos desacertos. O reencontro com os acertos é para nos dar o suporte, as adequadas ferramentas para enfrentarmos os nossos desacertos. Porque enfrentarmos quer dizer repará-los. Não na lei de talião, como aqui coloca na questão 764, mas nessa lei de ação e reação. Provavelmente você não vai encontrar todos os adversários numa única jornada de reencarnação de toda a sua história passada. Né? Não haveria capacidade, tempo, nem justiça para isso. Mas vamos encontrar alguns que vão estar encarnados junto conosco e outros que estarão desencarnados, que alguns vão até chamar de obsessores, quando muitas vezes são os nossos principais professores. Jesus não veio dizer que a gente ia usar a espada para matar o outro. Veja bem, não estou fazendo alusão no teu direito da execução da lei,
Mas executar a lei não é executar o ser, é executar uma lei que determina. Tem prisão? Tem prisão. Ora, se você extingue a vida biológica, você faz o quê? Vamos fazer uma reflexão aqui com o espírito. Você supostamente o liberta, você o tira do compromisso e da oportunidade da reencarnação. Ah, mas ele ia ficar vivendo preso. Sim, mas ia estar vivendo dia a dia uma série de experiências. Eu não estou aqui julgando, mas eu tenho o direito de avaliar. Da mesma forma que exercer a eutanásia é uma pena de morte. É pena de morte para pena de morte. Você está tirando do tempo daquele irmão ou irmã que está acometido de uma moléstia, uma doença que determina antecipadamente daquilo que esperamos a nossa finitude, porque todos vamos desencarnar, mas vamos estar desenganado. Você antecipa a sua partida, mas ele está sofrendo. Hoje em dia a ciência tem diversas drogas e diversos processos que podem atenuar e até suprimir a dor. Se é dor, existe como suprimir. Né? É o tratamento paliativo, que é o chamado, dentro da ciência médica hoje, existe uma área que trata do tratamento paliativo. Tem obras, tem livros, tem várias coisas. Você trata com amor, trata com dignidade o teu próximo da finitude. Ele vai cumprindo a história dele e olha que há relatos, inclusive relatos aí na internet, que mostram que as pessoas levam até os instantes finais para se reconhecerem ou se arrependerem de determinadas coisas. Isso é extraordinário para o espírito. De reconhecer antes da sua finitude e extinção terrena a capacidade de se reorganizar em seus pensamentos e buscar uma nova reoportunização com aquela ideia que ele já encontrou. Então você não pode causar a eutanásia. Você não tem que manter uma vida artificial, e tivemos a oportunidade de discutir isso num programa nosso na Rádio Rio de Janeiro junto com o Dr. Luiz Mário, a respeito de coma, né? O que se determina, o que determina uma morte cerebral ou não, isso é uma outra coisa. Mas eutanásia, num ser que ainda está pensante, reativo, interagindo, isso é uma condenação pena de morte, como pena de morte é o aborto. Você está matando uma vida. A partir do momento da concepção daquelas duas células, do encontro do óvulo com o espermatozoide, aquelas milhares, milhões de oportunidades tem aquele encontro, ali começa um processo de vida biológica e ali começa um processo de vida espiritual, ali já se consorcia, como é trazido dentro da doutrina a nossa percepção, esse conhecimento, ali já existe uma associação perispiritual do espírito, já começa a se conciliar ali daquele momento, né? Não é porque o coração não está batendo, que ainda não formou esse coração, mas já existe a multiplicação das células. Quando você age sobre esse corpo que está em formação de modo covarde, você está executando uma pena de morte, você está tirando, extinguindo a oportunidade de vida. Qual o crime? Não te satisfazer, nos afrontar, confrontar, atrapalhar meus projetos, minhas ideias. A gente não pensa nada antes. E o problema não é só da mulher, a meu ver, pelo contrário, é de todo um conjunto social, de toda uma opressão familiar e externa, inclusive daquele que foi parceiro na concepção, que se acovarda e participa. Não estou aqui fazendo julgamento nem valor, né? Mas estou colocando que é uma forma de pena de morte, é uma reflexão minha, me cabe a livre liberdade, eu sou contra o aborto. É uma questão de ser pró-vida, a gente está falando de vida quando a gente está discutindo aqui pena de morte. Né? Inclusive, como está aqui na questão 765, quando se diz que a pena de morte imposta em nome de Deus. Ora, meu Deus, quando que Deus vai impor a morte? Né? Não, nós não morremos porque Deus nos impõe. Nós não temos morte. Nós temos uma vida com múltiplas existências. Somos espíritos. Temos uma extinção orgânica, metabólica, fisiológica. Nós temos uma extinção do corpo que nos serve como meio e que não é o fim em si. Extinguir uma vida por determinação nossa é estar extinguindo um desígnio de Deus. Simples assim. Ah, mas na guerra, vá no Evangelho e vá ao Livro dos Espíritos, que vai estar tratando sobre o assunto e tratamos
eu mesmo tratei num assunto guerras aqui, e que é uma questão de outra concepção, mas ali são os homens ainda dentro de uma ideia primitiva da barbárie, só que tecnologicamente mais evoluídos, saímos de lanças, pedaços de madeira, espadas para armamentos de fogo e de maior capacidade de destruição, mas o instinto é o mesmo. Mas tem lá o assunto, que não é o de agora. Então, matar em nome de Deus, você não pode produzir uma eutanásia em nome de Deus, você não pode produzir um aborto em nome de Deus, chamada liberdade. Liberdade? Ora, liberdade é uma relação, hein? A gente sabe o que é liberdade? Será que a gente sabe? Porque liberdade é a capacidade que nós temos de exercer as nossas ideias, nossos pensamentos, mas com responsabilidade. Para exercer liberdade, a gente tem que respeitar a Constituição, a norma moral vigente e ética. Porque nem tudo que é moral é legal, e nem tudo que é legal é moral e é ético. A gente tem que saber que existe uma distância entre o que é a lei humana e a lei divina. E nós temos dentro de nós, certamente que temos, a gente sabe quando está certo e errado. Mesmo quando somos confundidos por um estado assombrado por pensamentos primitivos, ou assombrado por pensamentos totalitários, ou assombrado por pensamentos de uma suposta igualdade que inexiste, nós não somos iguais, somos seres diferentes, todos nós, individuais. Temos capacidade reativas, de emocionais e de pensamento e de intelecto diferentes. Nós não somos iguais. Então tem que se lembrar o que é liberdade e o que é libertinagem. Libertinagem é o que me leva a fazer o que eu quero, quando quero, porque quero e que ninguém tem nada a ver com isso? Tem sim. Ah, meu corpo, seu corpo? Não, é um corpo que te serve como espírito e que ao conceber nova vida te traz uma missão. E que se você não soube pensar antes, bom, então agora não vai se desculpar porque é meu corpo. É uma pena de morte. É uma libertinagem, um mau uso da liberdade. Né? É uma liberdade sem responsabilidade, onde você não pensa no outro, é a mesma coisa que querer, pena de morte para mim, liberar drogas. É um pensamento meu, uma reflexão, coloco aqui, você pode até desligar, essa é uma vantagem da gravação. Né? Você desliga, não quero mais ouvir isso. É um direito, mas é uma pena de morte. Você condena aquele ser por liberdade do consumo de drogas a uma extinção metabólica antecipada, porque é lógico que a droga faz mal ao corpo. Se não fosse o nome disso, não se chamaria droga. Se um antibiótico faz mal, imagina essas drogas ilícitas, né? Cocaína, crack, maconha não tem. Não tem? Então tá, então vai pegar os estudos, porque é uma libertinagem do pensamento querer liberar, né? Você fica fora de si, andando igual um zumbi, fala mal, não realiza, não raciocina, não reativa. Você está condenando à morte aquele ser por essa chamada liberdade, libertinagem, e também está condenando a família, a sociedade, a manutenção, ao custo que isso traz, custo moral, custo ético, custo financeiro e econômico, né, para sustentá-los. Né? Quando queremos dar liberdade, ele não se interna porque ele não tem capacidade de reagir, ele está sob o domínio de uma droga. É você pedir para alguém que está anestesiado pilotar um avião. Anestesia o piloto, põe ele para dormir e diz que ele tem liberdade para pilotar o avião. Tem? Você acha que é isso? Isso é uma hipocrisia. Então, vamos lembrar lá da questão 975 também, que avança um pouquinho aqui da 760 e 765, que é a matéria do estudo de hoje. Mas vamos lá na 975. O espírito, já quando desencarnado, sofre por todo o mal que causou. Sofre. Por todo o mal que se consorciou. Sofre. Por todo o mal que deu causa. Sofre. Mas também, um pouquinho mais abaixo, continuando a ler, sofre pelo bem que deixou de fazer. E ali o mal se instalou e me decorreu. Quando a gente cruza o braço e diz não é nada disso, é comigo, quando isso não corresponde, nós estamos sofrendo aí. Eu não faço mais mal. Eu também acredito que nós já estamos num estágio, todos nós, que a gente já não produz nenhum mal conscientemente, pelo menos inicial. Eu penso. Mas e aquela indiferença? E o cruzar os braços? Isso não é comigo, isso não me diz respeito.
Não fazer o mal é uma parte do caminho, está num trecho, você chega até aqui. Essa outra parte é exercer o bem. Caridade não é teoria. Jesus não veio trazer teoria, veio trazer uma determinação de uma ação. Jesus foi ação. Aliás, foi crucificado pela ação, não só pelos seus pensamentos, pela expressão de seus pensamentos e por pô-los em prática. Ser modelo e guia da humanidade é isso, pôs em prática. Então, quando não exercemos, falamos em caridade muitas vezes, em diversas oportunidades, em diversas situações, e não botamos em prática. Condenamos determinadas ações, mas não fazemos. Isso é não fazer o mal, mas ainda não está fazendo o bem. Está na teoria, não está na prática. E com isso condenamos muitas pessoas. A corrupção, outro dia eu ouvi, é um corrupto, mas não é um assassino, não. O desvio das verbas públicas, que são verbas oriundas do trabalho, de um conjunto social, de um tecido social extenso e complexo, o desvio desse dinheiro que não chega nos hospitais, nas pontas, não mata as pessoas como moscas nas portas dos hospitais sucateados, estou falando particularmente do Brasil, da cidade do Rio de Janeiro, não mata por não assistência, é uma condenação à morte. Condena os nossos jovens em comunidades menos assistidas pela pobreza, pela miséria estabelecida, ao domínio de um tráfico, sabe a droga que estão querendo liberar, essa coisa? Então, esse tráfico que também mata exacerbadamente em nome de tantos outros interesses, ele ali condena o jovem a uma submissão, a ser servil a esse meio, porque não existe educação, não existe saneamento, não existe nenhuma abordagem, porque houve uma corrupção que desviou, já se tornou endêmica, né? É uma pandemia, né, moral, é uma falta de ética total, é uma forma de condenação, é uma forma de exercermos uma pena de morte velada, hipócrita, que ainda habita a nossa sociedade, as nossas diversas tribos, né, como costumamos fazer. Então, fica aqui da minha parte a minha reflexão sobre o assunto. Eu não vim aqui para lhes ensinar absolutamente nada, não vim aqui lhes trazer nenhuma verdade, apenas uma reflexão ao desafio que nos foi proposto pelo estudo de agora que gravamos para o dia 16 de fevereiro de 2023, para a Casa do Caminho, em Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, e que pensamos, possa de alguma forma contribuir, pelo menos, para que se você não está a favor do que está sendo dito, possa estudar e se consubstanciar com elementos para contradizer, porque o Cristo veio para produzir uma mudança, uma metanoia no nosso pensar. Né? Ele disse, ama teu próximo, né? Perdoa. Aliás, está na oração, né? Perdoa assim como eu perdoo os meus adversários, os meus devedores. É condicional. Você quer o perdão, desde que seja condicional como você executa. Pensemos dessa maneira. Não existe, graças a Deus, mais ainda, essa pena de morte como já assolou recentemente a nossa sociedade. Poucos milhares de anos. Mas nós ainda somos muito indiferentes a todos aqueles que nos cruzam o caminho e que muitas vezes, não tendo as devidas oportunidades, acolhimentos, se perdem na marginalidade e são condenados à morte. Se perdem pela fome, pela droga, né, pela drogadição, se perdem pelos desalentos. Vamos pensar nisso. Nós somos agentes modificadores, a nossa responsabilidade é sermos agentes. Ação, não é só teoria, gente, tá? Teoria, ela é muito importante, ela é muito legal, estudar a doutrina espírita, mas se não botar em prática, é a inação, a incapacidade, é a determinação, a ação de não fazer nada. É uma ação, saibam todos. Quando a gente pensa, a gente já está produzindo uma ação. Então, quando determinamos que isso não é comigo, é uma ação de não ação. A todos pela oportunidade, agradecemos. Que continue Jesus, esse modelo aqui, a nortear a nossa bússola íntima para Ele, no seu pensar, no seu agir, que possamos de alguma forma, como Ele, repetir esse bem-querer ao nosso próximo e a nós mesmos. Graças a Deus.